Vocês lembram que na semana passada eu estive aqui na Lisboa Design e visitei o projeto das arquitetas Ana Espínola e também Doriana Burlamac. E hoje eu vim conhecer os ambientes montados das vizinhas dela aqui no projeto Vitrine da loja Lisboa Design. Deixa eu atrapalhar o trabalho de vocês, eu tô vendo que vocês estão aqui na área de trabalho, no home office. E eu vou atrapalhar um pouquinho para a gente conversar sobre esses ambientes que vocês trabalharam aqui no projeto Vitrine da loja Lisboa Design. Aqui ao meu lado a arquiteta e urbanista Berta Carvalho. Tudo bem? Tudo bem, Giacomelli. Prazer. Prazer meu de ter você aqui no nosso programa. E aqui ao meu lado a Lara Guerra. Tudo bem? Tudo bom, Giacomelli. Prazer receber vocês aqui no nosso ambiente. Muito obrigado. Prazer meu poder estar invadindo aqui. Diferente das meninas na semana passada, que me recebeu lá na sala, eu vim aqui atrapalhar vocês no ambiente de trabalho. Aqui foi um espaço pensado justamente para essa questão do home office dentro de casa. Exatamente. Nosso ambiente ele foi todo pensado para uma família, né? Visto que o tema seria morar e trabalhar. Então a gente pensou que nessa pandemia, né, durante a pandemia e pós-pandemia, né, muita gente também se manteve em home office e a gente quis retratar um pouco dessa vivência, que seria um ambiente de estar e um ambiente de trabalho, né, bem integrado e com ambientes também diversos para um estudo, uma leitura, uma contemplação. Daqui a pouquinho nós vamos falar dessas cores escolhidas aqui, mas Lara, me diz o seguinte, a gente percebeu, talvez num primeiro momento achava-se que a pandemia ia ser algo menor, de menos tempo, que os trabalhos remotos em casa iam ser coisas temporárias, mas não. Com o avanço da pandemia, com esses 2 anos, pelo menos os iniciais, que teve aquela dificuldade maior, que teve muito mais a necessidade de estar em casa do que fisicamente no local de trabalho, mas as empresas passaram a enxergar a possibilidade de continuar, mesmo após a pandemia, a ter esse tipo de trabalho remoto. Então daí a importância de se ter um home office bem pensado, bem trabalhado, porque não é aquela coisa temporária, é algo que de repente você como profissional vai passar muito tempo dando sequência no seu trabalho em casa. Exatamente. Inclusive é uma tendência que a gente trabalha muito hoje em dia no escritório, né? Além do pessoal querer realmente ter visto essa necessidade de adequar o espaço existente, de fazer essa readaptação do que já existia em casa, quando eles procuram por um novo projeto, eles já querem ter esse local de trabalho, que antes a gente nem via com tanta frequência, mas agora sempre eles querem, não, vamos deixar um espacinho nem que seja na sala, no quarto, mas vamos deixar esse espaço para o trabalho, porque a gente sabe que o quanto o ambiente ele influencia na nossa dinâmica da vida, né? E com o trabalho da mesma forma. Então a gente sempre agora está trabalhando esses ambientes de uma forma mais eficaz e que seja realmente funcional, não seja somente aquela estética, né, que fique bacana no ambiente, mas que realmente tenha um rendimento maior para quem trabalha em casa. Daí a importância de ter um trabalho pensado e não aquela coisa improvisada nas pressas. Vou pedir para as meninas, por favor, me acompanharem aqui para este outro lado aqui do ambiente de vocês, para que vocês possam falar tudo que foi pensado, trabalhado, tanto em relação a este momento. Vocês introduziram um barzinho aqui, né, um espaço para leitura que eu estou percebendo aqui. No ambiente de vocês já tem a possibilidade do quadro, não é verdade? E tem aqui também outras decorações, outras ideias. Quem quer falar um pouquinho sobre isso comigo? Deixa eu falar. Berta, fala. Esse ambiente, no caso, né, o do home office, ele foi uma das nossas primeiras, foi onde surgiu tudo, né? A gente queria tratar bem essa parte do home office em si e escolhemos essa mesa como o ponto inicial, né? E ela passava toda a sofisticação que a gente queria trazer para o ambiente, né? O espelho e o tom do preto com a madeira bem escura, né, para trazer um pouco também desse aconchego. E aí foram surgindo os outros tons, né, que seriam tons e texturas que a gente geralmente trabalha no escritório, que é bem característico, né, do escritório da gente. É uma identidade do escritório. Exatamente. Então a gente quis trazer também, né, para a nossa vitrine, que seria o caramelo, né, com o couro, o tom do preto, a madeira, o cinza no linho, né, na textura do linho. E aí foram surgindo as ideias e a gente queria algo bem orgânico, a gente não queria nada muito montadinho, assim, no sentido de reto, a gente queria algo mais orgânico e que fluísse bem, né, essas linhas, e a gente queria algo mais despojado, trazendo também um barzinho, né, com bebidas, um espaço para leitura e contemplação. Então a gente trabalhou 2 espaços para uma poltrona boa, né? E aí foram surgindo as ideias e montamos esse primeiro espaço.
E quando se fala aqui em cores, muita gente tem medo de apostar, ó, nessa corzinha aqui, no preto. E eu já vi inclusive profissionais com um pouco de receio de apostar, de indicar o preto, de trazer o preto para junto de seus projetos. E aqui vocês mostraram que é possível ter o preto no projeto, tendo pontos de cores inclusive, seja na decoração, seja no quadro, e trazendo aí a quebra com o couro, a quebra com um tom neutro, trazendo leveza. Quer dizer, não foi aquela coisa fechada, angustiante ou meio gótica demais. Quer dizer, ficou muito bacana, elegante e charmoso. Obrigada. O preto, inclusive, é uma cor que a gente gosta muito de trabalhar nos projetos da gente. Aqui realmente foi a peça inicial que a gente começou a trabalhar para o ambiente. E realmente ele não fica pesado se a gente souber dosar, né? Essa questão, como você falou, da mistura. E o que a gente acha que o preto sempre ele dá esse ar mais de sofisticado, né? Então, se você não gosta dele como uma peça grande, como uma mesa, pode trabalhar nos detalhes, né? A gente utilizou carrinho também, mas assim, a gente pode usar em puxador, em algum detalhe, em quadro, mas a gente realmente acha que ele deixa mais sofisticado. Não vai pesar, mas realmente se a gente souber dosar com o restante do ambiente, né? Se você reparar as grandes marcas, principalmente de automóveis e celulares, como por exemplo a Apple ou a BMW, a Mercedes, trabalham muito na hora de divulgar os seus produtos, seus lançamentos, a tonalidade preta, aquela paleta que vem o preto, vem um degradê com cinza por ali, quer dizer, são cores que realmente, ó, dá um ar de sofisticação, elegância e poder muito grande. Aqui tem um ambiente para uma leitura, né? Quem quer falar para mim desse ambiente? Ali vocês têm o preto e a introdução do dourado junto com o preto é um casamento perfeito, não é? Exatamente. O preto com o dourado é a junção perfeita. E aí a gente trabalha bem essa parte orgânica, né? Essas linhas orgânicas que elas estão bem alta hoje em dia, junto com o cinza, né? Que também é um queridinho aí dessa combinação, junto ao dourado e ao preto. E esse mix de mesinha, né? Essa composição que a gente criou aí, junto às plantas naturais, que também foi uma coisa que a gente quis trazer para o nosso ambiente, visto que antes mesmo da pandemia a gente já gostava de trabalhar uns cantinhos, espaços verdes, mas depois da pandemia se tornou primordial trazer o exterior para o interior, né? Então a gente quis retratar isso no nosso ambiente, tanto através das plantas como também no nosso quadro, né? Que a gente utilizou atrás do ambiente. Então ele traz bem essa mata, né? Esse verde para dentro, que dá um contraste com essa sobriedade da mesa, do preto, e a gente achou que o resultado ficou muito bom. Lucas, dá uma mostrada nesse quadro aqui, olha como te introduz à natureza. Fala a verdade, se você desse momento aí em casa assistindo a nossa matéria, não está se imaginando deitado neste gramado, nesse campo, olhando para cima e essas árvores altas, transmitindo essa questão de paz, transmitindo essa questão de natureza, de céu, de saúde, porque isso é o que esse tipo de ambientação e esse tipo de situação retratada aqui, neste quadro, acaba oferecendo. E nada melhor do que num ambiente de trabalho, né? Porque às vezes a gente está estressado, está no trabalho, então você tem de um lado a bebida, que você pode dar uma relaxadinha, claro. Beba com moderação, se beber não dirija, fica sempre este alerta. E tem aqui também todos os elementos de natureza. E olha que legal, voltando aqui para aquela questão da combinação de formatos. Tá? Você não precisa ter medo, pode andar para lá e para cá, fica à vontade. Não precisa ter medo de fazer combinações de formatos. Aqui nós temos uma peça circular, redondinha, e nós temos outras duas quadradas, cada uma tendo um pouco de textura, um elemento. Chegou essa escultura, que escultura linda é essa, hein? Sensacional, muito bem escolhido. O profissional de arquitetura tem também esse olhar crítico, esse olhar artístico para trazer junto aos projetos dos clientes, não é verdade? Isso, é verdade. A gente, além de ter um olhar um pouco mais refinado, né, a gente tenta trazer também um pouco da identidade do morador para casa. Então, assim, além de a gente achar que a peça combina por ser um local mais reflexivo, um local mais calmo, a gente tenta trazer realmente essa personalidade de cada um, porque realmente cada ambiente vai condizer com o seu estilo de vida. Então, se a gente joga livros, vai ser relacionado ao gosto de cada cliente. Então, realmente precisa desse cuidado, até nas escolhas dos adornos, né? Não só no mobiliário. Maravilha. E agora você fica com um passeio neste primeiro ambiente que nós conferimos aqui com as arquitetas Berta e Lara.
Muito bem, depois de vocês conhecerem os detalhes e a beleza do home office, de toda a proposta que foi apresentada pelas meninas lá naquele ambiente, chegamos à sala. Assim como no projeto da semana passada, com as arquitetas Ana e Doriana, este ambiente também é um ambiente muito confortável e pronto para receber muitas pessoas. Que sala gostosa essa que vocês pensaram. Isso. Como eu havia falado, né? A gente teve essa ideia de trazer um pouco no ambiente familiar, né? Então a gente queria um sofá que ele abraçasse, visto que a gente já havia escolhido a mesa, né? Então a gente queria um sofá que abraçasse, que fosse grande, né? E ao mesmo tempo confortável, que passasse essa ideia mesmo de conforto, junto a outros elementos também, como o sofá, o tapete, né? Que a gente trabalhou em trama manual, né? Que é uma delícia, a gente pode até sentir um pouquinho, ele é maravilhoso. Então a gente quis trazer nos detalhes também todo esse conforto que a gente teria que ter nesse ambiente, né? Visto que pandemia, pós-pandemia, era o que a gente queria retratar bem aqui. E é um ambiente que as pessoas passam muito tempo dentro de casa. Esse tapete aqui tem um tamanho enorme, ele abraça praticamente todo esse espaço da sala. E existe alguma regra para a utilização do tapete? Tipo, tem que ser grande, tem que ser pequeno, tem que começar do meio do sofá para frente, os pés do sofá tem que estar em cima dele, pode estar fora dele. O que você poderia nos dizer? Que dica você poderia dar para quem está assistindo o nosso programa? Isso, existem algumas regrinhas para utilização do sofá. O ideal é que sempre os pés da frente eles estejam já por cima do tapete, né? Para não ficar estranho, porque às vezes se a gente utiliza um tapete muito pequeno, ele fica desproporcional e não fica bacana. Esteticamente a gente já vê que ele não está casando bem com o ambiente. Então o ideal é que ele sempre passe por debaixo do sofá e que ele tenha toda essa... Ele una todos os elementos, né? Como mesinha de centro, como a gente trabalhou aqui. E aí a gente até trabalhando essas mesinhas de centro de forma mais orgânica, né? Para quebrar um pouco dessas linhas retas que a gente utilizou no sofá. Então ficou o casamento perfeito, né? A gente utilizou realmente esse trabalho manual no tapete, linhas retas no sofá e essa mistura de formatos nas mesas de centro. Está muito em alta, já vem há um certo tempo nas Casa Cor pelo Brasil afora. Continua em alta essa mistura do orgânico. O orgânico, quando a gente fala, são essas formas mais arredondadas ou que não tem uma forma tão definida, para falar a verdade. E aqui eu tô vendo, vou insistir aqui no tapete, porque eu gostei muito dele, é enorme. Mas às vezes a gente não consegue encontrar um tapete deste tamanho. Aqui na Lisboa Design tem, para você que está nos assistindo é só vir para cá. Mas vamos supor que você... de repente não está podendo investir num tapete, não está podendo vir até a loja. Existia nas Casas Cores que eu visitei em outros momentos antes da pandemia, misturas, tapetes de tamanhos menores sobrepostos. Isso ainda está em alta? Isso ainda é uma possibilidade? Sim, com certeza, né? O mix de textura e de tamanhos, né? E a sobreposição ou mais de um tapete no mesmo espaço também está super em alta ainda. E eu acho que traz um pouco também dessa parte do conforto, né? De querer trazer cada vez mais esse intimismo para os ambientes. Bom, aqui vocês usaram 3 mesinhas, tem uma de apoio bem próximo que serve para poder deixar aí um copo, uma bebida, um controle, se for o caso, alguém coloca aí também. Você coloca o que você quiser, né? A mesinha sua, você usa do jeito que você quer. Um livrinho, muito bem. E tem também, eu vejo, tanto no projeto da semana passada, quando eu estive aqui visitando as meninas, como no de vocês, que não existe exagero na decoração. É o famoso menos é mais? Na verdade, assim, a mesa em si, ela já tem uma linguagem muito bonita, né? Então, a gente queria retratar algumas peças que aqui na Lisboa a gente encontra muita peça linda, né? Então, a gente quis trazer um mix, né, de jarros e não quis pesar demais, porque realmente a gente já quis trazer no ambiente do home office um pouco dessa parte que realmente do que é utilizado, né? Então, a gente precisa de muitos livros, né? De alguma coisa de apoio, uma caneta. Geralmente o home office ele já tem um pouco desse peso dos adornos ali do que realmente é útil, né? Então a gente não queria pesar aqui nessa parte da sala de estar, né? Então a gente quis usar peças realmente marcantes, mais únicas, para dar esse minimalismo mesmo. Lara, eu queria que você me falasse um pouquinho de forma mais específica desse sofá que vocês escolheram e algo que eu tenho percebido, por exemplo, este lado ali não tem braço. Tá? Esse outro lado tem. Nós temos aqui uma certa
robustez à altura aqui neste assento. É um tipo de material e textura que você fica bem confortável, você não afunda dentro do sofá. E eu acho que esse tipo de design tem chegado e permanecido muito mais na atualidade, muito mais do que aqueles sofás antigões que a gente via nas casas com muitas divisões, com muitas almofadonas para todos os lados. Quer dizer, esse material mais enxuto é uma tendência certa? Isso, já é uma tendência há um tempo, né? A gente já costuma ver em Casa Cor esse tipo de sofá, e é um sofá que a gente utiliza bastante. Ele é bem mais limpo, como você falou, é um sofá super confortável. Essa questão de não ter tantas divisões, ele deixa realmente um visual mais bacana, mais fácil da gente combinar com o que já tem em casa ou com o que você vai adquirir. E é super confortável e convidativo tanto para a gente sentar e conversar pelo formato dele, né, que a gente fica de frente uns para os outros, como também é bom para a gente se deitar, ler um livro. Então realmente é uma tendência que veio para ficar. E vamos falar dessa cor. O cinza ainda é considerado uma cor tipo coringa no espaço. Eu vi que o azul de uma tonalidade mais escura, tipo um azul marinho, o verde, eles também estão assumindo um pouco esse protagonismo de coringa para algumas situações. Mas o cinza permanece? Na verdade, o cinza, há um tempo atrás, ele assumiu o canto do bege. Antes tudo era bege, né? E hoje em dia a gente nota que o bege ele vem ganhando um espacinho ali também. Ninguém quer ficar para trás, está todo mundo querendo aparecer. Exatamente, mas o cinza, ele ainda, hoje em dia a gente não utiliza muito assim o branco. O branco ele é muito difícil de ser utilizado, na verdade, porque ele sempre precisa de algo mais. E aí o cinza ele dá um preenchimento maior, seja para uma parede, seja para um sofá. E na verdade a gente gosta muito para o sofá, porque o cinza em suas variações, né? Um cinza mais claro, um cinza chumbo, ele é muito bom porque ele disfarça mais, né? Há uma sujeirinha ali. Então, assim, é muito utilizado. A gente utiliza muito hoje, né? E ele tá aí nessa briga com o bege que tá voltando, né? Um bege puxando assim um pouco pro rosado. Eles estão ali em alta, mas o cinza ainda continua bem à frente. E lá, para quem acompanha o programa do Seu Jeito, percebe que no meu cenário nós temos uma poltrona, um sofá, na verdade, cinza, com linhas enxutas, bem fininho, que é aqui mesmo da loja Lisboa Design. Você encontra daqueles modelos e encontra desses outros modelos que nós estamos mostrando aqui. E eu ainda vou voltar na loja para a gente passear em cada um dos pisos e mostrar um pouco de toda a variedade que a Lisboa Design oferece para a sociedade de Mossoró e para outras regiões também. Eu sei que muita gente vem de fora adquirir os seus mobiliários, as suas decorações aqui na cidade de Mossoró. E que bom que tem a Lisboa Design, né? Porque você não tem mais a necessidade de ir para fora, para Natal, para Fortaleza ou outra região mais distante em busca. E para finalizar, deixei por último, mas não menos importante, este ambiente que está entre o home office, que nós vimos no começo aqui do nosso bate-papo, a sala em que nós estamos neste momento e que tem inclusive um ícone da arquitetura. Me fala desse ícone, dessa ideia, desse trabalho que vocês desenvolveram nesta região entre esses dois ambientes, Lara, por favor. Isso, para a gente fechar, né, fazer um pouquinho desse casamento do nosso ambiente, que ele está bem contemporâneo, a gente quis trazer uma peça que ela é um ícone da arquitetura, que realmente ela foi desenhada na época do modernismo, pelo arquiteto Charles Eames. Então, assim, a gente gosta muito, tanto do estilo quanto da poltrona, e aí a gente quis fazer essa junção de estilos, né, de trazer o antigo, que não deixa de ser atual, que sempre está na moda, que sempre permanece sofisticado, né? Como a gente já falou da questão da cor, do preto, da madeira. E aí a gente quis trazer esse cantinho para leitura, para estudo, e a gente já brincou um pouquinho com o verde, que é para realmente deixar mais convidativo para relaxar nesse espaço. Essa é a ideia, essa é a proposta que elas colocaram por ali. A gente percebe mais uma vez a presença do preto, mais uma vez a presença ali da madeira, mais uma vez agora a presença também da natureza em si, através dos vasos, das plantinhas, tanto lá em uma escala menor, né, um tamanho menor, como aqui ao lado esquerdo também, essa espécie de árvorezinha que tem dentro. Olha que bacana essa jogada, né? Dá todo esse clima de relaxamento, de natureza, que combina muito com a questão da leitura. Meninas, muito obrigado pela presença. Foi um prazer bater esse papo com vocês, conhecer as ideias, os trabalhos. Para quem tem curiosidade em saber mais sobre o escritório de vocês, Croqui Arquitetura e Decor, pode procurar vocês nas redes sociais. Quem quer falar aqui? Quem começa com você? A gente tem um Instagram, Croqui Arquitetura, e aí a gente tem uns links para os celulares da gente, que aí fica mais fácil
a comunicação. Nós trabalhamos com todos os tipos de projeto, residencial, comercial, o arquitetônico ou de ambientação. Então é só procurar a gente. Maravilha. Tem algum tipo de cliente que dá trabalho? Por exemplo, um cliente, se fosse tipo o Lucas, daria muito trabalho? Isso é um assunto bem delicado. Bem polêmico mesmo. Não, na verdade, assim, a gente sabe que é muito difícil a gente trabalhar com os sonhos, né? É um assunto bem delicado justamente por isso, porque a gente trabalha com as expectativas, né, dos clientes, mas a gente está sempre disponível para isso, né? Para tentar alcançar aquele sonho mais perfeito, né? Aquele sonho que já vem de muito tempo ali, e a gente tenta chegar no ponto realmente do que é desejado, e a gente está aí aqui à disposição, e gostaria de agradecer a você, né, a oportunidade de estar aqui mostrando nosso ambiente, e a Lisboa também, né, por estarmos juntos nessa parceria aqui da vitrine, e a vocês por estarem aqui escutando um pouquinho, né, do nosso desenrolar, de como foi pensado aqui o nosso ambiente. Parabéns, meninas, foi um prazer, mais uma vez, se saíram muito bem, estavam meio tensas, nervosas, e olha, ela foi muito fofinha, tá? Porque tem cliente que é chato mesmo, eu vou falar direto e reto, mas ela é mais fofinha, ela é aquela coisa de, não, a gente trabalha o seu sonho, mesmo ele sendo um sonho mais difícil, eu sei o mais difícil que envolve toda essa dificuldade. E aí, gente, obrigado você por acompanhar também essa matéria. O programa, claro, segue ao vivo aí no estúdio e a gente volta em um outro momento aqui na Lisboa Design para mostrar muito mais coisas legais, bonitas para você que nos acompanha.